Olá, muito obrigado, bem-vindos ao Jornada da Vida, esse modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Hoje a convidada vem lá de Araçatuba, uma cidade do interior do estado de São Paulo. E ela madruga todos os dias, viu? E bota madrugada nisso, para fazer as orações da Seite Noye. E por que faz isso? O que a leva a acordar de madrugada? De que maneira o ensinamento da Seite Noye ajudou na educação dos filhos a ser mais feliz, mais saudável? Melhor falar com ela, né? Então, hoje, a convidada de hoje, ela que também é preletora da Seite Noye, Luciana Balieiro Cuyama Andrade. Muito obrigada, Luciana. Bem-vinda. Reverências, muito obrigada. Como vai? Tudo ótimo, com as graças de Deus, né? Estamos todos bem. Família, tá tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Que história é essa de acordar de madrugada todo dia? Tá louco? O que é isso? Eu acordo todos os dias às 4 horas da manhã, né, para fazer a oração aos meus amados antepassados, a meditação Shisokan, porque às 6 horas da manhã eu saio para trabalhar, né? Eu moro aqui em Andradina, né? E o município ao qual eu trabalho é Nova Dependência, fica a 30 quilômetros daqui, sou fisioterapeuta. Então eu falo que eu não faço nada se eu não fizer minha oração para meus antepassados e não fizer a meditação Shinsokan, né? Às vezes a gente tem alguma viagem para fazer, vai sair 5 horas da manhã, eu acordo às 3 para eu fazer a oração. Então eu falo que primeiro é os meus antepassados, eu me conecto a Deus, né? Acredito fielmente nisso, né? Que Deus sempre nos conduz ao caminho correto, sempre. Então essa minha vontade aí de todos os dias que a gente seja o instrumento de Deus, né? Todos os dias. Maravilha, o preletor Enio aqui disse que você mora em Araçatuba. Pertence à regional SP Araçatuba, mas mora em Andradina, né? Isso Esses mesmo. caras dão umas pisadas na bola assim, né? Tá louco? Então, faça sol, faça chuva, às 4 horas a Luciana acorda. 4 horas da manhã. Meu celular já está programado para todos os dias, independente do local que eu esteja, independente se eu estiver de férias, na academia de Biúna também. E isso para você é uma alegria na alma. Sim, é uma satisfação, uma alegria assim muito, muito grande. Eu falo que transforma o meu dia, né? Quando eu todos os dias acordo, faço minha oração, né? Agradeço meus antepassados, é como se aquele dia fosse o dia mais perfeito, né? Então, é minha gratidão. Eu falo que o ensinamento é o grande direcionador da minha vida, né? Em tudo o ensinamento ele está direcionando a minha vida. Sou muito, muito grata por pertencer a essa família Seite Noye. Maravilha. Você me disse também que a Seite Noye te ajudou muito na educação dos filhos, é isso mesmo? Sim. Nossa, ajudou, né? Sempre me ajudou. Quando eu vim para o ensinamento, né? Na reunião de jovens, eu era uma pessoa assim muito tímida. Nossa, não conseguia nem nas aulas, não conseguia nem falar, né? Não conseguia nem pedir para ir ao banheiro. Tão tímida que eu era. E eu tinha um sentimento, por conta disso, eu tinha um sentimento de inferioridade, né? Muito grande. Eu achava que eu não era capaz, que eu não ia, né, ser feliz. Eu tinha assim muitos sentimentos negativos dentro de mim. Então, quando eu fui para o ensinamento, né, que eu comecei a frequentar aí, em 1989, a reunião dos jovens, a gente iniciou lá estudando o livro, né, o livro dos jovens, que é um livro que foi direcionador aí, foi o primeiro passo, né, na minha entrada aí ao ensinamento. E ele diz, né, logo no primeiro capítulo, idealize grandes sonhos. Aí eu ficava, mas como que eu vou idealizar grandes sonhos se eu tenho tanto sentimento de complexo, tanto sentimento de inferioridade dentro de mim, eu tenho essa timidez imensa, como que eu vou realizar os grandes sonhos, né? E através da leitura, do estudo, li várias vezes, né? Esse livro li muitas vezes, e eu fui me aprofundando cada vez mais e tendo a conscientização que a palavra tem força criadora, né? Mas eu achava que era só o que eu falava, né? E aí fui estudando, aprofundando mais, aprendi que era o que eu pensava, que era o que eu expressava. Eu não conseguia sorrir, eu era muito triste, eu tinha a aparência de muita tristeza, né?
Então, eu aprendi que a minha expressão fisionômica era uma forma de palavra, né? Então, eu consegui, através das práticas, muito treino do riso, né? Antes eu ficava olhando assim, né? Quando eu ia para a academia, que eu olhava os outros rindo, eu ficava, nossa, estão rindo por quê, né? E aí eu comecei, hoje em dia é uma alegria, eu falo, quando a gente faz o treino do riso, a gente é difícil parar, né? Mas eu falo que o ensinamento, ele foi sempre, eu falo, um grande caminho. Quando eu vim para a reunião dos jovens, eu estava no ensino médio, não sabia ainda o que eu queria fazer, que eu falo assim, o que eu vou fazer agora, né? Pensava assim em fazer uma faculdade, mas não sabia. Então, comecei a intensificar a prática da meditação Shinsokan e fiz vestibular, né? Prestei vestibular, passei no vestibular, fui fazer faculdade e eu falo, conheci meu marido, né? Meu marido também mora aqui na minha cidade. Ele é um marido muito presente na minha vida, é maravilhoso, um companheiro em tudo, tudo, tudo. Ele sempre está ao meu lado. E nós tivemos 2 filhas, né? Minhas 2 filhas, Carol e a Bia. E o ensinamento, ele sempre foi diretriz para minha vida. Na criação das minhas filhas, ainda tem o livro ali em cima, né? Educação do Filho de Deus, volume 1 e volume 2, direcionou a educação das minhas filhas, então sempre me orientava no ensinamento a forma que eu deveria conduzir a minha vida. E colocava sempre, né? Que tudo era vontade de Deus. Isso para mim foi muito assim, difícil, porque quando eu era jovem eu achava que tudo tinha que ser da minha forma. Se não fosse da minha forma, eu não ia ficar feliz. Eu achava, né? Eu falo, a gente quando é jovem, a gente acha que a gente tem o poder, que a gente comanda tudo e tudo tem que ser da nossa forma, né? E através do ensinamento, eu aprendi que tudo é vontade de Deus. Aprendi também a gratidão aos pais, né? Isso foi muito importante para mim, né? Meus pais, hoje meu pai se encontra no mundo espiritual, mas quando eu era criança, a gente não tinha aquele de abraçar, de dizer que ama, né? A gente era tudo muito reservado, né? Imagina que a gente poderia abraçar o pai e a mãe e falar que ama, né? Eles nem davam espaço para a gente abraçar. Verdade mesmo. E aí, quando eu fui para ensinamento, eu aprendi que a gente poderia fazer isso, né? E aí eu tive muita convivência assim com meu pai, eu abraçava ele, a minha mãe, né? Graças a Deus, tenho a minha mãe, até hoje eu abraço a minha mãe o tempo todo. Minha mãe é minha companheira aí dentro do ensinamento, né? Que a gente sai para fazer palestra em outras cidades, ela me acompanha. Então, como é maravilhoso a gente poder, né, dizer que ama os pais, abraçar os pais, a gente expressar o amor. Isso eu faço muito com as minhas filhas, né? Todos os dias falo para minhas filhas, amo vocês, vocês são importantes na minha vida, né? Eu acho que isso é o que o ensinamento me trouxe. A gente poder expressar, a gente poder falar o que a gente sente, não é isso? Mudou totalmente a minha vida. Para dizer para o pai e para a mãe, primeira vez, eu te amo, foi fácil? Não, não foi fácil. Não foi fácil, né? Porque a gente que é descendente, então, né? Eu falo assim que a gente tem mais essa barreira ainda, né? De poder expressar como que eu vou chegar no meu pai. A gente via o pai ali, né? A mãe, aquela autoridade, como se a gente não pudesse chegar até eles, né? E de repente, eu falo que quando eu fui para a academia de Biúna, eu falo que foi muito, muito emocionante, né? Quando eu participei lá de uma palestra, aí o preletor falava muito de gratidão aos pais. Agradeça seus pais, né? E naquele momento que a gente agradeceu, papai, muito obrigada, mamãe, muito obrigada, e veio uma emoção muito forte, né? Que fala assim, eu sinto isso até hoje, né? Da gente poder agradecer o nosso pai e a nossa mãe, a gente agradecer a vida que eles nos deram, a oportunidade da gente agradecer os pais dos nossos pais, né, que são nossos antepassados. Então eu falo, é uma alegria imensa, imensa da gente poder realmente expressar esse amor, né? Expressar esse amor para os nossos familiares, para os nossos antepassados, para todas as pessoas, né? Eu falo que no meu trabalho também, eu trabalho na área da saúde, né? Eu sou fisioterapeuta,
Então, a gente não parou no período de pandemia, né? Então, quando alguns pararam o home office, a gente não parou, a gente era a linha de frente. Então, eu cheguei, nesse momento, a gente atendeu muitas pessoas pós-Covid, né? E eu fiz muita oração para se tornar invencível, né? Na verdade, volume 1, eu fazia todos os dias. E quando vinha aquela pessoa pós-Covid, né? Eu reverenciava aquela pessoa e mentalizava: você é filho de Deus, você é saudável, né? E porque a gente estava lidando de frente, né, com essa pandemia, né? E eu precisava ajudar as pessoas. Eu não podia ficar ali com medo, né, de atender aquela pessoa. Então, eu falo que sou extremamente grata por tudo, esse ensinamento me ensina a cada dia, né? E eu falo assim que a gente aprende todos os dias com todas as situações. Não só a gente aprende a agradecer aos pais, que isso é maravilhoso, principalmente a gente que é descendente de japonês, é mais tímido ainda, eu penso, eu não sei, né? Os de hoje nem tanto, os antigos, né? Eram mais, né? A sentimento ajudou também a você viver bem com a tua sogra. Então, o ensinamento, ele é empregado na minha vida, eu falo 100% do meu dia, né? E quando vem os desafios, eu falo, a gente vai através das práticas, através das leituras. E eu, quando eu me harmonizei, né, com a minha sogra, eu falo assim que eu e ela, a gente vivia sempre muito bem, mas a minha mente não. Você vê como é engraçado? A mente da gente, a gente criticava às vezes mentalmente, achava, ela vinha falar, mas não é dessa forma que eu penso, não é dessa forma que eu quero, né? E aí eu acaba mentalmente entrando em atrito, né? E o ensinamento, ele me trouxe isso, essa harmonia entre eu e minha sogra, porque quando a minha filha era pequena, né, a Carolina, ela não tinha nenhum ano, ela apresentou a bronquite, né? E aí eu falei, e agora, né? E aí eu fui, né, estudando e fui nos livros. Eu sempre falo assim, que tudo que eu tenho de dificuldade eu vou através dos livros, e nos livros eu encontro as respostas, né? Através da orientação dos preletores também, a gente encontra as respostas. E aí me veio, bronca, né? Bronca estava se manifestando. E através daquela situação, eu fui fazendo muita oração do perdão e agradecia, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, era assim, acho que 1000 muito obrigada, né? Todos os momentos eu agradecia, e aquilo foi me transformando, né? Porque a minha sogra sempre foi maravilhosa, ela sempre foi uma verdadeira mãe mesmo, né? Meu sogro também, que hoje está no mundo espiritual, né? Ele também foi como um pai para mim, né? Então, eu não tinha do que criticar, eu não tinha do que ser ingrata, né? Todo aquele amor que eles tinham por mim. Então, eu comecei realmente a expressar esse amor, né? Comecei a agradecer, a estar sempre presente, né, na vida do meu sogro, da minha sogra, como eu era na vida da minha mãe, né? Porque quando a minha filha nasceu, a Carolina, meu pai tinha partido, né, para o mundo espiritual. Então, eu agradecia sempre. Eu falo que hoje em dia, eu falo, meu grande passo aí todos os dias é realmente o agradecimento, né? Agradecer, praticar a meditação Shinsokan. Eu acho que a meditação Shinsokan, ela serena a nossa mente, ela nos leva, né, a esse caminho da harmonia que a gente tanto procura, é a gente silenciar a mente e a gente sintonizar com Deus, né? Eu acho que é isso que nós devemos fazer aí todos os dias sem falta, né? Praticar a 8ª norma fundamental dos praticantes da Seicho no Ie. É verdade. A Luciana já nasceu dentro de um lar seitianoye ou não? Sim, eu já nasci num lar, né? Meu avô, preletor da Seicho no Ie, né? Preletor Masaki Okuyama, ele é um dos pioneiros aqui do ensinamento aqui na minha cidade. E minha mãe veio, né? Minha mãe veio através do meu avô a conhecer o ensinamento da Seicho no Ie, porque minha mãe também, quando a minha mãe se casou, ela também tinha uma convivência difícil com a sogra. Olha só, né? A sogra não aceitava ela, porque ela queria que o meu pai, que era descendente, casasse com uma descendente. E minha mãe era brasileira, então ela não foi muito benquista, né, na família por conta disso. E aí meu avô, né, trouxe ela e falava para minha mãe, paciência, né? Ele fala,
ore bastante e tenha paciência. Então, dentro do ensinamento, ela conseguiu se harmonizar com a minha avó, né? E conseguiu, aí a minha avó veio, né, para que ela cuidasse da minha avó aí, quando a minha avó adoeceu, né, aí no final da vida, e minha mãe que cuidou dela aí até o final, né? Então, eu falo que tudo na nossa vida é um grande aprendizado, é um grande aprendizado. Maravilha. Você disse agora há pouco também uma coisa bastante importante que a Sentinela nos ensina, né? Que sogro e sogra, né? Às vezes na cabeça de algumas pessoas tem aquela ideia, né, de que, nossa, só atrapalha a vida da gente, né? Atrapalha a vida dos netos, na educação deles, alguma coisa assim. Mas a Sentinela nos ensina que sogro e sogra é pai e mãe também, né? E foi o que você disse agora há pouco, né? Sim, sogro e sogra é pai e mãe, né? Eu falo que eles são nossos pais, e quando a gente reconhece isso e a gente, né, reverencia isso, né, no nosso sogro, na nossa sogra, eu falo que tudo se harmoniza, a nossa vida, a nossa família se harmoniza. Eu falo que tudo se abre, né? Eu falo que hoje em dia essa gratidão, esse sentimento de alegria, esse sentimento de reverência a Deus, eu falo, constrói o meu destino cada vez mais feliz, né? Então eu falo que nesse livro aqui, é o livro dos jovens, foi um livro divisor de águas na minha vida. E esse sentimento de gratidão, né? O mestre, ele traz aqui na página 83, né? Se o senhor me dá licença para eu poder Por ler favor. esse parágrafo, diz: a verdadeira gratidão é aquela que sentimos ao percebermos o grande amor de Deus que se manifesta em todas as coisas ao nosso redor, no ar que respiramos, na luz do sol que nos ilumina, na água que mitiga nossa sede, no afeto de nossos entes queridos, enfim, em todas as coisas que nos cercam e todos os fatos que ocorrem em nossa vida, devemos agradecer constantemente a Deus por todas essas bênçãos, né? Então, é esse direcionamento aí que eu levo todos os dias da minha vida, né? Esse sentimento de gratidão a tudo e a todos. Maravilha. Ô, Luciana, se alguém lhe perguntar como que seria a Luciana sem a Sentinela, o que você falaria? Nossa, eu não consigo nem lembrar mais, viu? Não consigo nem lembrar mais como eu era, né? Às vezes a gente pega as fotos, aí quando a gente é criança, a gente olha assim e fala assim: nossa, mas que tristeza que eu era, né? Mostrava dessa foto. Eu não sorria, tirava as fotos e não sorria, sempre com aquela carinha triste, né? Então eu falo que hoje em dia, para eu pensar como eu era antes, eu só vendo nas fotos, porque assim, a minha mente parece que não lembra mais como que era, né? Então hoje é só alegria, só alegria. Tem muitas pessoas ainda, quando jovem, tem muito complexo timidez, que é o teu caso, que é o meu caso. E nós sabemos, né, o quanto a Sintonia foi importante para a gente, pelo menos, se não acabar 100%, mas reduziu em muito, né? As nossas carências, limitações, medo, e você disse isso também, né? Se não fosse as reuniões, se não fosse seminários das academias da Sintonia, talvez nós não teríamos conseguido eliminar tantos complexos, tantas timidez, tanto medo, né, Luciana? Sim, com certeza, né? Eu falo que eu coloco o ensinamento todos os dias em prática, né? Eu leio todos os dias os livros. Antes de eu deitar para dormir, eu tenho o hábito de leitura, isso eu sei que o Noie me trouxe, né? Então, todos os dias antes de dormir, eu pego o livro e leio ali algumas páginas. A gente sabe que a leitura, ela purifica o nosso subconsciente, né? Então, eu leio. Até ontem à noite estava lendo, né, o livro dos jovens antes de dormir. Então, também tenho como meta aí todos os anos participar dos seminários na Academia de Biúna, 2, 3 vezes. Esse ano já estive 3 vezes na Academia de Biúna, né? Então a gente tem esse compromisso. Eu acho que a gente precisa assumir, né, esse compromisso nós conosco mesmo, né? Através das nossas ações e investir no que é principal na nossa vida, que é o lado espiritual. Então, todas as vezes que eu vou para alguma atividade da Seichonoye, né, que eu vou para a Academia de Biúna, participo de um seminário, eu me coloco ali como um aprendiz, né, como uma aluna, e sempre tiro
100% assim, aproveitamento, tudo eu anoto, né? Gosto de fazer anotação quando eu vou em alguma atividade. Esse final de semana nós tivemos a grata satisfação de receber a preletora Silvana Cassimiro, ela veio fazer a Conferência da Luz, né? Aqui na nossa cidade. Então, a gente vai com a agenda, vai anotando tudo, e eu falo assim, que quanto mais a gente aprende, mais a gente pratica, mais a gente vai tornando a nossa vida cada vez mais feliz. Então, eu sou extremamente grata à família a qual eu pertenço, né? Aos meus pais, aos meus sogros, a minhas filhas maravilhosas, ao meu marido maravilhoso, maravilhoso. Né? Então, eu falo que quando mais a gente pratica, mais bênçãos, né, vão acontecendo na nossa vida. A minha filha, quando era pequena, né, a minha filha mais velha, a Carol, ela desde os 5 anos, ela tinha o hábito, né, de brincar com as bonecas dela, e aí ela ficava consultando as bonecas dela, né? E aí nisso ela fazia receita, e ela falava, mamãe, eu tô cuidando, né? Tô tratando. E aí nem sabia escrever direito, mas rabiscava no papel, né? Então, desde criança, ela falava, mãe, eu vou ser médica. E dentro do ensinamento da Seiichi Onoye, a gente sempre fala, você consegue, você é capaz, você tem capacidade infinita. Então, eu como mãe, eu nunca achei, falasse assim, não, médico não, é só filho de médico que é médico, né? A gente fica assim, né? A gente escuta às vezes algumas pessoas falarem, mas eu sempre acreditei no potencial dela, né? Que ela realmente iria realmente concretizar, né? O desejo que ela tinha, o sonho que ela tinha. E realmente, né? Eu falo, as minhas filhas são as bênçãos. Hoje, né? No final do ano, agora em dezembro, ela termina a faculdade de medicina no Paraná, né? A minha outra filha estuda em Araçatuba, né? Está no 3º ano também, está fazendo odontologia. Então, eu falo que eu só tenho que agradecer, né? Eu só tenho que agradecer, é uma gratidão imensa, imensa, imensa mesmo. E por isso que eu falo todos os dias da minha vida. Eu agradeço extremamente, né, por estar dentro desse ensinamento. Agradeço aos meus antepassados, porque graças a eles, né, tenho essa vida maravilhosa, grandiosa, esses familiares melhores do universo, né, e estou dentro desse ensinamento. Então, eu falo que é só gratidão, né? E quando eu estava na época dos jovens preletorênio, eu sempre me inspirei, sabe, no preletorênio. Eu participava das convenções, eu falava assim, nossa, mas ele tem uma convicção, ele é tão grandioso, né? Ele tem aquela fala, e eu ficava assim, né, me inspirando, né? E cada vez que eu ia para a convenção, eu voltava assim com mais energia ainda, porque como é maravilhoso, né? A gente aprender sempre. E outro livro também, viu, que eu sempre já comprei vários para presentear, né? Familiares, amigos, o sucesso nunca dorme, né? Aqui tem uma frase que eu adoro livros, viu? Eu vivo rodeada de livros. Aqui na página 13 está escrito: por maior que seja a sua vontade de sair da atual situação e por mais nobres que sejam seus ideais, se você não mudar o seu modo de pensar e não der o primeiro passo, jamais conseguirá realizar seus objetivos. E realmente, essa frase é uma frase que é a minha vida, resume minha vida. Enquanto eu achava ali, né, que eu tinha complexo de inferioridade, que eu era tímida, que eu não era capaz, eu continuava naquele mundo, né? E quando eu mudei tudo isso na minha mente, quando eu vim até o ensinamento, que fui aprendendo, fui praticando, tudo isso foi mudando, aquilo mudou a minha vida, mudou o meu destino, mudou a minha família, né? Eu falo assim que nada mudou, que mudou fui eu. A gente aprende isso, né? Que tudo está perfeito, Deus criou tudo perfeito e maravilhoso, né? E que às vezes a gente que coloca uma barreira e acaba não enxergando tudo isso. E quando eu enxerguei tudo isso se manifestou na minha vida. Maravilhoso, maravilhoso. Ô, Luciana, fisioterapeuta, de que maneira a Seiichi Onoye te auxilia também nessa profissão tão maravilhosa e abençoada?
Nossa, eu falo que a gente utiliza muito as mãos, né? E as mãos, a gente fala que é uma troca de energia, né? Nessa com o outro. E eu falo que é uma prática, né? Que eu sempre faço no meu dia a dia. Quando a gente toca aquela pessoa, né? Que está com dor, muitas vezes tem pessoas que vêm com dor, com N problemas, né? Até nós. Eu vou massagear, eu vou colocar um aparelho, vou dar uma palavra de conforto. Então, naquele momento, eu falo, eu vejo, né, aquela pessoa, eu faço muita meditação, né, a recitação, imagem verdadeira, harmonia e perfeição. Então, quando eu estou ali no meu trabalho, quando eu vejo aquela pessoa, né, com dor, aquela pessoa que está sofrendo, eu fico o tempo todo ali, né, fazendo o meu trabalho e recitando imagem verdadeira, harmonia e perfeição, imagem verdadeira, harmonia e perfeição. Eu falo que as pessoas que eu atendo, eu falo assim, nossa, mas você tem a mão abençoada. E aí eu falo assim, oh, é que a gente, né, a gente utiliza as nossas mãos para que a gente faça o melhor para o outro, né? Então eu falo assim, é com muito carinho mesmo que eu me dedico aí à minha profissão, adoro o que eu faço, né? Então eu acho que é isso que as pessoas sentem, né? É isso, essa vibração nossa. Maravilhoso. Muito obrigado, viu, Luciana? Eu soube que você hoje acabou, sei lá, tirando um dia de folga do trabalho para poder estar com a gente aqui. É isso mesmo, né? Sim, sim, é que lá no município, né, eu trabalho, sou uma funcionária pública, né, lá a gente não teria como fazer tudo isso, né, a gente ficar um local ali, uma sala para que eu possa, né, fazer o meu relato da minha vida. Então eu falo assim, hoje a gente tirou, né, realmente, uma folga para que a gente pudesse falar sobre esse maravilhoso ensinamento, né, dar o meu relato. E, assim, estou extremamente honrada e grata por essa oportunidade. Muito obrigada. A gente sabe que dentro, né, do ensinamento, a gente vai também sempre adquirindo aí funções. Então, estive também, né, como 2 gestões, aí, presidente da Federação, né, da Pomba Branca, e dentro da Pomba Branca eu aprendi muito sobre o amor. Né? Dentro da Pomba Branca, acho que eu aprendi como que eu devo expressar o meu amor. Foram 2 gestões, então eu falo que tudo é tão grandioso, tudo é tanto aprendizado, né? E eu aprendi a desenvolver, né, eu falo assim, essa reverência, esse sim, Senhor, né? Que tudo seja feito conforme a sua vontade. Então eu aceito tudo que vem a mim como uma lição, como um aprendizado, e que eu preciso tomar a ação de praticar aquilo. Se aquilo veio até a mim, eu preciso praticar. Maravilhoso. Muito obrigado, Luciana. Obrigado pela participação, pelas dicas, por ter nos contado um pouquinho da tua vida para a gente, e que você, sob as bênçãos de Deus, aí continue levando felicidade, alegria, paz aí à sua família, a todas as pessoas que convivem com você. Muito obrigado por tudo, viu? Conta com a gente sempre aqui também, e que a gente possa estarmos juntos aí sempre levando o ensinamento da Seita Noye. Muito obrigado a todos que acompanham o Jornada da Vida. Que tal você compartilhar o programa também para que seus amigos conheçam o ensinamento da Seita Noye e que eles também comecem a pensar que é possível mudar a vida, e que a partir então desse primeiro contato tome algumas iniciativas aí práticas para que então tudo se realize na vida deles de uma forma positiva. Muito obrigado, que Deus abençoe, e até o próximo Jornada da Vida. Muito obrigado. Agora estamos em outras mídias e queremos você conosco. Mais de 2.600 vídeos, conteúdos inéditos toda semana. Lives semanais para mulheres, homens, jovens, educadores. Conteúdos diários para você na rede social de sua preferência. Um novo podcast toda semana. A Seita Noye mais perto de você? Você mais perto da Seita Noye. Muito obrigado, você que está nos assistindo agora, atendendo muitas pessoas que querem, onde podemos assistir alguma palestra, e às vezes a pessoa está num momento difícil, precisando de uma palavra amiga.
É só se inscrever no YouTube e ali você tem uma série de programas de gravações de palestras que foram feitas na TV e que muitas pessoas poderão se beneficiar através dessas palestras. Você assistindo, você vai se ajudar e também poderá ajudar muitas e muitas pessoas. Muito obrigado.